Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto do vídeo de Adão e Eva, do pecado do homem. Inclusive, se você ainda não assistiu a esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição para você acessá-lo depois que você assistir a esse vídeo. É muito importante que você assista para que você tenha uma base para você poder entender o assunto desse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como Satanás trabalha na nossa mente, como o inimigo age na nossa vida, a partir do texto de Adão e Eva, a partir da queda do homem. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, para continuar, eu vou ler aqui rapidinho em Gênesis 3:14, só para a gente ter um pano de fundo da onde a gente parou. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagem. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui no 17 diz assim: maldita é a terra por sua causa, por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Foi isso que Deus disse ao homem. Em outras versões, diz que a serpente se alimentaria agora do pó da terra. E da onde o homem foi formado? Do pó da terra. Então, a serpente agora, depois da queda do homem, passa a se alimentar do próprio ser humano. E aqui, como eu mostrei para vocês, Deus diz: maldita é a terra por sua causa. Agora, vamos ler aqui em Hebreus. Eu vou mostrar aqui para vocês em Hebreus 2:14. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Quando eu cheguei nessa parte, eu me atentei a que o diabo tinha o poder da morte. O que tem a ver o diabo com essa história? E aí eu voltei para Gênesis. Em Gênesis, nós demos autoridade para o diabo, para Satanás, ter autoridade sobre a nossa vida, ter poder sobre a nossa vida. Lá no Éden, nós nos tornamos escravos do pecado, escravos do mal. Então, nós precisamos entender que agora, depois da queda de Adão e Eva, nós vivemos em um mundo caído. Nós fomos afastados da presença de Deus. E para que você entenda melhor sobre o diabo, sobre as suas obras, é preciso que a gente volte lá no começo. Satanás era um querubim, ele era um anjo de muita luz. A Bíblia fala que ele era um anjo cheio de sabedoria. Ele era muito lindo, ele tinha acesso à presença de Deus. Olha a ousadia de Lúcifer, ele diz: subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. A criação queria usurpar o lugar do Criador. Em Ezequiel diz que ele era perfeito em todos os seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. O orgulho tomou conta da sua vida, tomou conta do seu raciocínio, e a soberba, a Bíblia fala que ele se ensoberbeceu. Ele queria tomar o lugar de Deus, ele queria governar o mundo. E ali deu-se início ao pecado. Nós precisamos entender que os anjos e os seres humanos são seres à parte de Deus, são seres à parte do Criador, são criação de Deus. Logo, sendo criação de Deus, nós não fazemos parte de quem Deus é. Deus é santo, ele é justo. A Bíblia fala que ele é antes de todas as coisas. Ele é o eu sou. Ele é bom, ele é amor. Mas nós não. Nós somos seres à parte, nós não somos deuses, tá? É importante a gente entender isso, para que a gente possa entender aonde começou o pecado. E o pecado começou quando Lúcifer quis ser como Deus, quis usurpar, na verdade, o lugar de Deus. E a gente pode usar a nota de dinheiro falsa. Para que exista a falsa, precisa existir a verdadeira.
A falsa, ela vem a partir da verdadeira. É uma corrupção da verdadeira. Então Lúcifer se corrompeu, querendo se tornar como criador. E para que você saiba identificar a nota falsa, você precisa o quê? Conhecer a verdadeira. É esse o grande dilema. Para que nós saibamos guerrear contra Satanás, lutar contra Satanás, nós precisamos conhecer a verdade. E o que que Cristo fala? Eu sou a verdade. Eu sou a palavra de Deus. E quando Satanás, além dele ter pecado, além dele ter gerado o pecado, ele levou uma terça parte dos anjos. Ele convenceu uma terça parte dos anjos a concordar com ele em se rebelar contra Deus. E Deus os lançou à terra. E olha que graça de Deus, olha que graça de Deus, porque os anjos que estão lá no céu estão por livre e espontânea vontade. Deus não mantém ninguém preso a ele. Deus não mantém ninguém aprisionado a ele. Ele deixou Lúcifer ir. Ele deixou os anjos descerem juntamente com Lúcifer. E é importante que isso aconteça porque nós precisamos ter o poder de escolha. E nós temos esse poder de escolha. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, é essa porta que nos permite sair. Porque se nós não queremos Deus na nossa vida, se nós não queremos que Deus governe a nossa vida, e eu sei que talvez seja difícil de ouvir isso, mas a verdade é que muitos não querem que Deus governe a sua vida, não querem que Deus seja o Deus da sua vida. Querem ser deuses de si mesmo. E para isso Deus deixou uma porta. Ninguém vai ficar aprisionado a Deus. Deus deixou o livre-arbítrio. E para que nós tivéssemos noção do que é o bem, nós precisaríamos conhecer o mal. É o que te dá esse conhecimento. E até hoje nós estamos provando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque na terra nós vemos o mal, mas nós também vemos o bem. Porque Cristo, quando ele subiu aos céus, ele falou: Eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar o Consolador, e vocês serão a sua morada, ele habitará em vocês. Então, nós temos o bem de Deus aqui na terra hoje, mas nós também temos o mal, porque a terra foi amaldiçoada. Porque esse mundo jaz no maligno, como está escrito nas Escrituras. E o diabo, ele se alimenta do poder que nós damos. Como eu falei para vocês lá no início, quem foi que deu o poder da morte para Satanás? Foi nós. Nós entregamos para Satanás. E com isso nós nos tornamos escravos do pecado, escravos do desejo da nossa natureza humana. E sabe como Satanás nos engana? Ele distorce a verdade. Quando ele vai ter com Eva lá no jardim, ele diz assim: é verdade que vocês não podem comer de nenhum dos frutos das árvores que estão no jardim? Então ele distorceu a verdade, porque Deus havia dito que não podia comer somente de um fruto de uma árvore. Mas o curioso é que Eva também não conhecia de fato a verdade, ela acrescentou algo ao que Deus tinha dito. Ela diz assim: nós não podemos nem sequer tocar. E nós vemos que na Bíblia Deus não fala isso. Então ali o diabo percebeu uma fragilidade em Eva para enganar Eva. Satanás trabalha enganando, ele mente, ele é o enganador. E se nós não conhecemos a verdade, assim como Eva não conhecia, fica muito fácil de cair. Fica muito fácil de ser enganado por Satanás. Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. E todos aqueles que não fazem a vontade de Deus, de fato, são filhos do diabo. Essa é uma dura verdade, é até difícil de falar isso, eu nem gosto de entrar nesses assuntos. Mas, já que Deus nos trouxe até aqui, essa é uma verdade. Satanás governa a escuridão e Deus é um Deus de luz. Então, só existem dois caminhos. Olha o que Jesus disse aqui em João 8. Eu vou ler aqui para vocês, para não ficar nas minhas palavras. 8:39.
Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: Se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse: Se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. Vocês são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Olha como esse povo estava enganado. Eles achavam que eles eram filhos de Deus, eles estavam convictos de que eles eram filhos de Deus. E Deus diz para eles: Não, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês. Ele é o pai da mentira. Jesus estava já mostrando o engano na vida deles. Eles estavam sendo conduzidos pelo engano, achando que estavam agradando a Deus, que estavam obedecendo a Deus, eles estavam sendo enganados, querendo matar o próprio Filho de Deus. Portanto, como que nós vencemos as obras de Satanás? Como que nós vencemos as ciladas de Satanás, as setas que ele lança na nossa mente? Como? Conhecendo a verdade, sabendo identificar aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro. Mas se nós não conhecermos a verdade, como então nós vamos combater quando Satanás vier nos enganar? Onde mais Satanás trabalha na nossa vida é na nossa mente. Quando o homem pecou, ele deu acesso até mesmo possuir o corpo do ser humano. Por isso que nós vemos pessoas possessas por demônios. Mas o ponto onde mais Satanás trabalha é na nossa mente. Mas ele também nos traz doenças, ele também pode tocar o nosso corpo. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, a Bíblia fala que o maligno não nos toca. Porém, assim como ele tenta o ímpio, ele também tenta os filhos de Deus. Mas como? Na mente. E como que ele faz? Ele distorce a verdade. Não, você não é filha de Deus. Olha, você pecou, você não é filha de Deus. Que nojo de você. Não, você não tem salvação. Quando ele diz que nós não temos salvação, ele gera um medo. Ele se alimenta do medo. A Bíblia fala que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Esse amor nos salva e lança fora o medo da morte. Esse é o maior medo do ser humano, medo da morte, medo da condenação, medo da separação de Deus. Porque, como falei, nós estamos em um mundo em que há o bem, mas também há o mal. Então, nós ainda estamos provando do bem e do mal. Mas nós temos medo de que nos seja tirado esse bem. E a morte é isso. A morte sem Deus é isso. Mas Cristo veio para nos dar um novo nascimento, uma nova vida. Em Cristo nós temos a regeneração. Em Cristo nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Em Cristo nós somos chamados de filhos de Deus. Mas se você não conhece a verdade, se você não medita na palavra de Deus, como você vai vencer as ciladas de Satanás? Lá em Efésios 6 diz que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra potestades, contra os espíritos que estão nos ares. E como que a gente luta? Lá em Efésios 6 diz: com o capacete da salvação, eu sou salva. Capacete da salvação, eu sou salva. Com a couraça da justiça, justificação, somos justificados em Cristo. Com as sandálias do evangelho da paz, pregando as boas novas, vivendo as boas novas. Nos meus pés eu sei o que eu estou calçada. Eu sei que eu estou vivendo na graça de Deus.
com fé. Fé em quem? Fé em Cristo. Fé na sua obra na cruz. Não é uma fé vazia, não é uma fé sem sentido. É fé em Cristo. É olhando para Cristo que nós somos transformados. É uma metanoia, é uma transformação de mente, transformou. Transformação de mente, mudança de pensamento. Nós somos moldáveis. O ser humano é moldável. Por isso que a gente vê que muitas pessoas, quando vai para terapia, volta diferente, sai diferente. Porque muitas pessoas escutam a sua vida inteira que não vai dar para nada, que é inútil, que não vai ser ninguém na vida, que não tem inteligência para fazer nada. E quando essa pessoa cresce, ela reflete isso. Quando um pai e uma mãe declaram essas palavras sobre um filho, está dando autoridade para Satanás agir na mente da pessoa, do filho. E quando a criança cresce, ela acredita nessas verdades. E por que a terapia consegue desfazer isso, consegue mudar? Porque é uma transformação na mente. Eles vão chamar de neuroplastia, que o nosso cérebro é moldável. E por que muitos conseguem mudar de vida? Porque passam a acreditar que eles não são aquilo que eles achavam que eram. E o que a palavra de Deus faz com a gente? O que Paulo diz? Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Então, enquanto nós damos poder para Satanás trabalhar na nossa vida, quando a gente acredita naquilo que ele nos diz, Paulo diz, a Bíblia diz, o Evangelho é o poder de Deus. Então, mais do que uma transformação na nossa mente, em Cristo nós temos salvação. Mais do que só uma transformação, uma mudança de pensamento, porque os terapeutas, eles tratam ali a nossa vida, para a gente viver aqui na Terra. Mas Cristo, mas Deus, ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Ele veio para nos dar vida eterna, uma vida verdadeira, uma vida além do que essa que os nossos olhos podem enxergar. Então, quando você contempla Cristo, quando você medita na palavra do Senhor, quando você toma posse daquilo que Cristo conquistou para você na cruz, o diabo não pode te vencer. O diabo não pode te enganar. Porque quando ele vem na sua mente, você dá a palavra de Deus para ele. E foi assim que Cristo venceu o diabo no deserto. Cristo é uma segunda figura de Adão. Ele é o segundo Adão. E assim como o Adão foi provado no Éden, Cristo foi provado no deserto. E como ele vence? Na hora que o diabo fala, ó, transforma essas pedras em pães se você realmente for o filho de Deus. E aí Cristo fala, nem só de pão viverá o homem. Então, as 3 vezes, se eu não me engano, é 3 ou é 4 vezes que Satanás lança ali a tentação para ele, Jesus retorna com a palavra de Deus. Por quê? Porque ele conhecia a verdade. Ele conhecia a palavra de Deus. E o diabo, ele não vem com aparência de mal. Ele vem com aparência de ovelha, como Jesus diz. O lobo, ele vem com aparência de ovelha, disfarçado de ovelha, mas por dentro ele é lobo, devorador. E é aí que está o perigo, porque o diabo, ele nunca vem com essa aparência de mal, ele vem com uma aparência de bondade, de que quer te fazer feliz, de que quer cuidar de que você é importante, mas a intenção dele é te derrotar, é acabar com você, é te destruir, é te levar à morte, porque ele já está acusado, ele já está derrotado, para ele não tem mais salvação. Então, quanto mais pessoas ele puder enganar, isso ele fará. Quando Caim estava cheio de ira, cheio de fúria, Deus falou para ele: por que você está tão furioso? O pecado já está à porta. Se você abrir, ele vai entrar. Cabe a você dominá-lo. Cabe a nós dominar o pecado. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E se esfriará por se aumentar o pecado, por se aumentar a iniquidade. Por que o pecado vai aumentar? Porque nós estamos dando poder a Satanás. Quanto mais
nós alimentamos Satanás, mais a iniquidade no mundo vai aumentar. Menos nós vamos ver a bondade de Deus nesse mundo. E de fato, cada vez mais, o que nós vemos mais é o mal se multiplicando. O pecado é o mal. E o amor se esfriará no coração das pessoas. O que é o amor? Quem é o amor? Deus é amor. Deus se esfriará no coração das pessoas por causa do mal. E isso também traz incredulidade, porque muitos, por não entenderem as obras de Satanás, não entendem que esse mundo já está condenado, que esse mundo está caindo e que nós estamos vivendo nos últimos tempos. A Bíblia fala que nos últimos dias o anticristo enganará até mesmo os escolhidos pela falta de conhecimento, porque aquele que conhece a verdade não se engana com a falsidade, não se engana com a nota falsa. E por isso que Jesus sempre falou: cuidado com os falsos mestres, cuidado com aquilo que parece evangelho, mas não é evangelho. Então você tem que entender a sua identidade para você não cair na cilada de Satanás. E entenda hoje que Satanás trabalha na sua mente. A sua mente é o campo aonde Satanás trabalha. Por isso que nós temos que colocar o capacete da salvação. Eu sou salvo. Eu não vivo nesse mundo. Eu fui crucificada com Cristo. Eu vivo uma nova vida. Eu estou aguardando Cristo voltar e o dia em que ele vai nos dar um corpo novo. Amém? Eu vou finalizar esse vídeo, mas eu ainda vou fazer um outro vídeo dando continuidade a esse assunto e acredito eu que vai ser o último vídeo. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento da verdade, para que mais pessoas não sejam enganadas pelo inimigo. Curte esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e relevante. E assim você me ajuda a compartilhar e a levar a palavra do Senhor. Um beijo no seu coração, fica com Deus.